que é maior que ou igual a zero, então eu tenho duas coisas. X menos Z é positivo, tá? E x2 mais xz mais z2 é positivo também. Sabe por quê? Porque o z não é negativo e o x é positivo. Então essa soma dá positivo. Logo, o x3 menos z3, quem é x3 menos z3? É o produto de x menos z por isso. Mas como esse é positivo e esse é positivo, vai dar positivo. Ou seja, o x3, que é o f de x, é maior que o z3, que é o f de z. Então, na hipótese, quer dizer, o x maior do que z, nessa condição aqui, o x3 é maior que o f de x é maior que z. Olha, agora, se, qual é a terceira, qual é ali, se você tem 0 maior que ou igual a x, maior do que z, então, x menos z é o quê? Positivo. Tá? E o x é maior do que z. X é maior do que z. Então, x menos z é o quê? Positivo. E o que acontece com x2 mais xz? X não é negativo, não. O x é menor que ou igual a zero. Eu não sei se ele é negativo. Sei que ele é menor que ou igual a zero. Mas o z vai ser negativo. O z vai ser negativo. Mas quando eu pego x2 mais xz mais z2, olha aqui, ó. x2, isso aqui é maior que ou igual a zero. Isso aqui é maior que ou igual a zero. Isso aqui é positivo, porque o z é negativo, z2 é positivo. E o produto desses dois é maior que ou igual a zero, porque os dois são menores ou iguais a zero, de forma que isso é positivo. Logo, x3, que é o produto dos dois, x3 menos z3 é positivo. Ou seja, o f de x é maior do que f de z. O terceiro é covardia, gente. O terceiro é covardia. Porque se o x é maior do que zero, que é maior do que z, acabou, né? Lascou, né? Então, o x a terceira é positivo e o y a terceira é negativo. Hã? Z a terceira. Z a terceira, não tem? Z a terceira. Z a terceira. Ou seja, o f de x é maior que o f de z. Ou seja, em qualquer caso possível, se o x é maior do que z, o f de x é maior que o f de z. Daí, isto diz o quê? Isto diz que a função f é o quê, hein? Ela é estritamente crescente em todo o seu domínio, que é R. Por quê? Porque venha para cá. Porque a partida foi dados x e z em R com x maior do que z, qual é a conclusão? O f de x é maior que o f de z. Esse com é o se, tá? Se x é maior do que z, tá? Então, há três possibilidades. Acabou, está aí a demonstração feita. Olha, esse caso aqui, você veja, né? Eu demonstrei algebricamente que uma função é estritamente crescente, fazendo manipulações a partir da sua lei de formação. Agora, esse tipo de conta, imagine que eu pedisse para você, encontre as regiões do domínio
da função f, dada por f de x igual a x, por exemplo, sobre 1 menos x2, descubra onde a função é estritamente crescente e onde ela é crescente. Dá para fazer, só fazendo manipulação algébrica dá, tá? Mas eu preciso de um critério geral, mais simples, mais direto, de crescimento e decrescimento. E quem vai dar isso é o teste da derivada primeira para crescimento ou decrescimento. Diga. Eu ia perguntar como é que a gente consegue ver quais são as possibilidades para x. Não, a possibilidade aqui é para x e z com x maior do que z. É isso que interessa. Eu posso ter isso, os dois estão do zero para a parte positiva, ou os dois estão do zero para a parte negativa, ou um é positivo e o outro é negativo. Não há outra possibilidade aqui. São essas três as possibilidades. Tá? No caso, qual outra função também são as possibilidades? Proposição. Teste da derivada primeira para crescimento. Diz o seguinte. Antes disso, eu tenho que fazer menção. Antes de enunciar, eu tenho que fazer menção, assim, sem falar em conjunto aberto, conjunto fechado, que não interessa, tá? Não cabe aqui, não é relevante isso. Você só precisa fazer uma coisa. O que é o interior do intervalo? O que é o interior do intervalo? Dados A e B reais com A menor do que B, o interior do intervalo é o conjunto formado pelo é a diferença entre o intervalo e o conjunto formado pelos seus limites, ou seja, é um intervalo aberto. Então, o interior desse intervalo aqui é um intervalo aberto AB. Tá? Isso para a gente vai ser uma definição, tá? Para a gente vai ser uma definição. O interior desse intervalo aqui, quem é? É também intervalo aberto AB. Em qualquer situação, o interior do intervalo é o intervalo aberto correspondente. Tá? Interior de AB, assim, ó. Quem é? É o intervalo aberto, tá? Interior do intervalo que já é aberto, quem é? É o próprio intervalo aberto, tá? Interior de, por exemplo, menos infinito a fechado, quem é? É o intervalo menos infinito a aberto. É o conjunto formado pelos pontos que estão no meio do intervalo, no interior do intervalo, tá? O interior da reta toda, que é o menos infinito, quem é? É a reta toda, tá? É o conjunto formado pelos pontos que são interiores, que estão no meio, tá? E o que eu denoto assim. E aí, entendido isso, você agora vai entender o seguinte enunciado. Tá? Seja proposição. Agora vamos à minha proposição. Sejam I contido em R um intervalo da reta, pode ser a reta toda, pode ser o intervalo A mais infinito, menos infinito A, intervalo fechado, aberto, qualquer intervalo. Sejam I contido em R um intervalo e F uma função. Se, primeiro, F é contínua em I.
F é contínua em I. Segundo, F é diferenciável no interior de I. Mas não é exigido que a F seja diferenciável em I, como condição suficiente para concluir. É exigido que ela seja diferenciável no interior de I. Quem é diferenciável em I, por força maior, é diferenciável no interior de I, tá certo? E a derivada de f em x é um número positivo, qualquer que seja o x no interior de I. Se essas três coisas acontecem, então a f ela é estritamente crescente em I. A f é estritamente crescente em I. Tá? Esse teorema, essa proposição também ela é bem intuitiva. Quem é a derivada? Por definição, a derivada da f em x é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função em x. Olha, se a derivada é positiva, significa que todas as retas tangentes têm coeficiente angular positivo. Todas as retas tangentes são assim, ó, como aqui, ó. Aí não tem outra, a função tem que estar crescendo por cada ponto. Tá? Veja que é um resultado bem intuitivo. Mas vamos à sua demonstração, que é uma consequência do teorema do valor médio. Se não, vejamos. Da prova. Prova. Tá? Admita as hipóteses. Para não ter que escrever tudo de novo. Admita as hipóteses. Daí, dados x e z pertencentes a I. Se o x é maior que o z, observe, ó. Vou colocar aqui. Tá aparecendo aqui, garoto? Olha aqui. Tá aparecendo aqui? Vai aparecer. Tá aqui o intervalo I. Não sei se é aberto, não sei se é fechado. É um intervalo. Mas o fato é, se você pegar, tá aqui o Z, tá aqui o X. Se o Z e o X pertencem aí, o intervalo ZX, ó, olha aqui, ó. Se o Z e o X pertencem aí, o intervalo ZX tá contido em I, não tá? Se o Z e o X pertencem aí, o intervalo ZX está contido em I. Então, se o X é maior do que Z, a função f é o quê? Contínua no intervalo Zx fechado. Por quê? Porque o intervalo Zx fechado está contido em I. Pois o intervalo Zx fechado está contido em I. E a outra conclusão, a f é diferenciável no intervalo aberto Zx. Por quê? Porque o intervalo aberto Zx está contido aonde? No interior de... está contido em I, mas eu preciso de uma coisa mais forte. Está contido no interior de I, aonde a f é diferenciável. Então a f é diferenciável em Zx aberto. Por quê? Porque o interior de Zx está contido em I. Está contido em I. Mas, mais do que isso, está contido no interior de I. E no interior de I a função é, por hipótese, diferenciável. Olha,
A função f é contínua no intervalo fechado zx e a função f é diferenciável no intervalo aberto zx. Isto é, a f satisfaz com relação ao intervalo zx as hipóteses do teorema do valor médio. Tá? Logo, conclusão. Pelo teorema do valor médio, tá certo? Existe o número C no intervalo aberto Zx, tal que, exatamente, a derivada da f em C, a derivada, tal que, a derivada da f em C é igual a f de x menos o quê? Menos f de Z sobre x menos z. Ou seja, f de x menos f de z é igual a f' de c vezes x menos z. Acontece que o C está no interior de I. E no interior de I a derivada é positiva. Então observe, ó. Isso aqui é um número que positivo. E isso aqui também é positivo. Tá certo? Conclusão. Assim, f de x é maior do que f de z. Então, se o x e o z estão em I, então, dado x e z em I, se o x é maior do que z, f de x é maior do que f de z a partir dessas hipóteses, admitindo as hipóteses. Isto diz o quê? Isto diz, quer dizer, essa redação daqui para cá, diz o quê? Diz que a função f, ela é o quê, hein? Estritamente crescente, aonde? No intervalo I. Olha a força desse resultado. É no intervalo I. Aqui não é o interior de I, aqui é o I. É o I. Se x e z estão em I e x é maior do que z, conclusão, o f de x é maior do que o f de z. Então, a conclusão é que f é estritamente crescente em I. As variações desse resultado. Se a derivada for negativa, qual é a conclusão que você chega? Que ela é estritamente o quê? Decrescente. Por quê? Porque quando você carregar aqui, isso aqui é negativo, isso aqui é positivo, aí dá negativo, f de x é menor que o f de z. Então, quais são as variações possíveis? Não morre aí não, viu? Não morre aí não. Se f é contínua em I, f é diferenciável de I, a derivada é negativa, ela é estritamente decrescente. Uma outra coisa, se você tiver aqui maior que ou igual a zero, a conclusão que você chega é que ela é crescente. Sabe por quê? Porque quando você chegar aqui, você não tem necessariamente maior que zero. Você tem maior que ou igual a zero. Então a conclusão é que isso aqui vai ser maior que ou igual. Aí você vai ter que a função é estritamente, que a função é o quê? Crescente. Não necessariamente estritamente. Seria um local em que ela ficaria? Não, ela é crescente. Ela é crescente é isso. Uma função que é crescente é assim, ó. Que é só crescente, tá aqui. Que não é estritamente crescente. É assim, ó. É assim. Ela cresce, depois ela pode fazer isso. Então aqui ela é só crescente.
Tá? Só crescente. Então, se a função, ó, se a derivada é o quê? Maior que ou igual a zero, a função é crescente em i. Se a derivada for menor que ou igual a zero, ela é o quê? Decrescente em i. E se a derivada for zero, ela é crescente e decrescente. Portanto, qual é a conclusão? Ela vai ser constante.